Sim, tá tudo pronto. Afinal de contas, você tá aqui no canal dos mistérios. Mistérios da meia-noite. Eles chegam aqui neste canal do Paulinho Boa Pessoa, todo especial. Então, olha, prepara o seu coração para as coisas que eu vou contar, porque essa história é muito forte. Porém, antes de eu começar, um apelo que eu faço a você. Por favor, inscreva-se no canal. Tão fácil você se inscrever no canal, deixar aqui o teu parecer, o teu nome. É importante para mim, é muito importante. E também curta, dê o seu joinha. Mas não limite-se apenas à tua inscrição. O canal precisa se fortalecer, o canal precisa crescer. E só tem um jeito, com muitas inscrições. Então eu peço gentilmente a você que, por favor, avise aquela vizinha da esquerda, a da direita, a vizinha da frente, dos fundos. Avise aquela tua prima, a cunhada e a tua sogra, hein? Que tal? A tua comadre, aquela amiga, a sua colega de trabalho, para que ela também se inscreva aqui no canal. Isso vai ser muito importante para mim. Certo de que poderei contar com todos vocês? Eu digo, prepare o seu coração, porque a história de hoje é de arrepiar e acabou de começar. Rádio Emoção, Paulinho Boa Pessoa. A verdade de cada um. Sim, meu querido amigo Paulinho Boa Pessoa, era uma tarde. Eu acho assim, quando uma pessoa decide ir ao cemitério, até antes de começar aqui a minha história, Paulinho, eu quero até deixar essa pergunta no ar. Talvez seja um hábito que as pessoas estejam deixando morrer, sabe? Eu me lembro, e essa tradição é da minha família, vem lá da minha avó. Acho que nós aprendemos com a minha avó, a minha bisa, de visitas muito periódicas ao cemitério aos mortos. Até porque tem um detalhe, a minha bisa era mexicana. Então, isso faz parte do histórico do povo mexicano, que cultua aquelas pessoas que já partiram dessa para uma melhor. Lá no México, por exemplo, é muito comum que haja festa dentro do cemitério, num túmulo daqueles, em homenagem à pessoa que partiu. Por exemplo, data de aniversário. A bisa me contava, a minha avó me contava. Então, isso passou, está no sangue. Eu pergunto, não sei se hoje as pessoas mantêm esse hábito, mas me lembro que lá onde eu vivia era muito comum, quer dizer, não era só a minha família, não, que ia ao cemitério fazer visita àqueles que já partiram. Eu não sei se foi o movimento pentecostal evangélico que foi entrando e essa tradição foi se acabando. Porque para o evangélico pentecostal, de acordo com o que eles pregam, não tem nada ali no cemitério. Mas, para nós, os católicos, e especialmente com o histórico familiar que eu tinha, há muita coisa num túmulo, sabe? Bem, eu não quero entrar nessa polêmica não, mas naquela tarde eu decidi que eu iria até o cemitério fazer uma visita ao túmulo do meu pai, fazer minhas preces, coisa da família, depositar algumas flores, como eu sempre fazia. Às vezes eu levava também um balde com vassoura e um sabão em pó para eu lavar. Sabe aquela calçadinha do túmulo, aquelas coisas ali? Hábito da família. Eu aprendi assim com a minha bisa, mexicana. Então, após ter feito isso,
Eu gostava de fazer isso, diga-se de passagem. Eu resolvi também andar um pouco entre os túmulos, porque de vez em quando também tinha uma coisa. Eu fazia essa limpeza ali no túmulo do meu pai, e de repente eu andava assim, e se meu coração pedisse, se eu visse algum túmulo muito abandonado, eu fazia aquela por caridade, sabe? Se eu visse assim um túmulo muito abandonado, eu falava, nossa, tá esquecido. Então eu pegava água, eu pegava o balde e limpava. Então eu saí naquela tarde com esse propósito, andando entre os túmulos, para ver se eu via alguma coisa assim que tivesse abandonada. Mas eis que eu não vi um túmulo abandonado, eu vi que um deles me chamou muita atenção. Porque ele estava cheio de flores. Cheio de flores. Sabe aquele túmulo repleto assim de flores? E entre as flores havia uma foto da mulher ali sepultada. E logo que eu olhei aquela foto, o meu coração se acelerou e começou a bater mais forte. Estranho. Eu falei para mim mesma, meu Deus, que moça linda. Que moça linda. Eu observei na lápide do túmulo que ela tinha falecido jovem, 18 anos. 18 anos. Eu fiquei ali por mais algum tempo imaginando como pode uma pessoa assim, tão bonita, tão jovem, ter falecido e tão prematuramente? Fiquei ali, resolvi fazer uma oração. Fiquei ali observando aquele monte de flores, aquela foto, olhei para aquela foto, fiquei refletindo, meu Deus, do que será que morreu? 18 anos? Provavelmente, acreditei, provavelmente foi acidente. Mas também pode ter sido uma doença inesperada. Laura. Era o nome da moça, Laura. Fui embora e pensei naquela moça, os seus 18 anos, na sua juventude e na sua morte tão precoce, Laura. E passei a pensar nessa Laura dia e noite. E como eu ia com frequência ao cemitério por todos os hábitos que eu já te falei até aqui, sempre que eu ia, e comecei a ir mais. Eu que já tinha o hábito, vem da família, passei a ir mais. E toda vez que eu ia, eu passava lá, no túmulo da Laura. E daí a pouquinho eu estava ali admirando aquela foto. E de repente eu comecei a conversar com ela como eu havia aprendido com a minha bisa, a mexicana, a minha bisavó. Fala com os mortos. Eles ouvem. Conversa com eles. Eles escutam. Quando você leva arroz e coloca para um falecido, ele vem experimentar do que você fez. Do teu doce, do teu salgado. Isso é uma questão de crença e não dá para discutir. Eles escutam, converse com eles. Aprendi lá atrás. Então eu falava: oi, Laura, vim aqui te ver mais uma vez. Espero que você esteja em paz. Se um dia você tiver vontade de alguma coisa, me comunica, que eu trago para você. Só sei que eu falava isso e eu permanecia ali por alguns minutos seguidos, olhando para a foto e conversando com a Laura. Por mais incrível que possa parecer,
Laura, eu sonhei com você. Você é tão linda. Recebi um recado seu pelo sonho que você gostava de arroz doce. Eu trouxe. Tá aqui. Vou colocar para você. Eu tinha sonhado com ela, de tanto que eu conversava com ela, e neste sonho ela me disse que ela tinha vontade. Eu tinha perguntado do que ela tinha vontade. Disse que ela tinha vontade de comer arroz doce. E eu trouxe. Ah, vai! Isso é loucura! Isso é absurdo! Tem gente que diz isso, viu, Paulinho? Sem respeito à fé das pessoas. Tem gente que não respeita. Ele só acha que é bom aquilo que ele acredita. Ele só acha que é bom aquilo que ele tem fé, aquilo que ele... O que é certo é o que eu faço. Mas por quê? Por quê? E o que eu faço não merece respeito? Loucura, vai! Absurdo! Levar arroz doce para uma moça que já morreu? Mas eu sonhei. Eu havia comunicado, era um pedido. Que se dane quem acha que é loucura da minha parte. Que se dane, é a minha fé. Eu aprendi com a minha bisa. É a cultura dela. Ela me passou. Tá, eu não nasci no México, tudo bem. Mas eu pertenço à família Gonzalez. Uma família que nasceu lá. E a minha bisa me ensinou. Os mortos, a gente tem que conversar com eles. Mas acontece que foi surgindo um sentimento mais forte. E aquele sentimento era mais forte do que eu. Um sentimento que passou a me dominar. E eu não conseguia tirar a Laura da cabeça. E os sonhos, eles começaram a ficar mais frequentes. E a tal ponto que em todas as noites agora eu sonhava com a Laura. E eu tinha sonhos lindos com ela. Nos sonhos, nós namorávamos. Ah, para com isso, ô Paulinho. Me desculpa esse rapaz. Me desculpa. Esse senhor... Ô Paulinho, ele tá tendo alucinação. Tem gente que chama dos nomes mais estranhos, porque não respeita a fé dos outros. Mas nos sonhos, eu e a Laura, nós nos amávamos, nos acariciávamos. E acreditem, nós chegávamos a fazer planos, muitos planos. Num certo dia, eu cheguei a comentar isso com um amigo da empresa onde eu trabalho. Ah, não me leve a mal, mas você tá bem, cara? É? Emanuel. O meu nome é Emanuel. Você tá bem, Emanuel? Você não tá ficando louco, não? Você tá precisando de um tratamento, onde já se viu? Pelo que você tá me contando, você tá apaixonando por uma moça que tá morta, rapaz. Edgar, você pode me chamar de louco e pensar o que quiser, mas é isso mesmo. A minha família é assim, e nós aprendemos com a minha bisa. A dona Estelita, minha bisa querida, era mexicana e ela sempre disse que devemos ter contato sim com os mortos. Eles escutam, eles falam, eles se comunicam. Ela me pediu arroz doce, eu levei. Aliás, ela pede sempre. Mas você vê ela comer? Quero ver. Vai. Não dá pra conversar com pessoas assim, Paulo, porque eles tiram um sarro.
É óbvio que a gente não vê a pessoa comer, óbvio que não. Mas do ponto de vista espiritual, aquilo é consumido, dizia a minha bisa. E se você quer saber, Edgar, isso me faz bem. Eu me sinto feliz, porque os sonhos que eu tenho com ela são muito reais, são muito claros. Até o perfume dela eu sinto. Eu comentava isso com esse amigo de empresa, o Edgar. Ele me chamava de louco. Ria, zombava. Às vezes eu via que ele ficava sério. Só que eu não temia, não, sabe, a gozação das pessoas, porque eu sou um cara de personalidade. E a minha avó, a minha bisa, havia me ensinado tudo aquilo. Eu sabia que, por aqui, as nossas tradições, muita gente vai ao cemitério, mas ninguém conseguiria me entender. Mas eu pouco me importava com isso, eu me sentia bem e eu estava feliz e tinha certeza que, pelo menos nos meus sonhos, a Laura vinha me ver e ela respondia às minhas inquietações. Até o perfume dela eu conhecia. Como assim? Emanuel, como assim? Sim. Eu percebia quando ela estava chegando no sonho, porque o perfume era sempre o mesmo. Aliás, um perfume fantástico, aromático, que tomava conta do quarto e de toda a casa. E quando eu acordava, o cheiro ainda estava lá. Você está falando sério? Falando sério. O cheiro permanecia lá. Mas faltava sim, faltava um elo. Faltava alguma coisa que eu queria saber mais a respeito daquela moça, Laura. Eu precisava saber mais sobre essa mulher. Só que o nome dela estava lá. E quando eu digo nome, é o nome completo. Nome, sobrenome. Me perdoem, eu não vou colocar aqui por uma questão de respeito. E de respeito à família dela. Então, pelo nome e sobrenome, ali no túmulo eu iniciei uma busca. E tentei localizar algum parente. Acabei não conseguindo no primeiro momento, mas não havia problema. Ela estava morta, sob a terra, mas nos meus sonhos estava mais viva do que nunca. E isso para mim bastava. E o que eu sentia pela Laura era amor mesmo, amor verdadeiro. E pouco me importava o que as pessoas falavam ou achavam. Tudo bem, o Edgar, eu senti que às vezes ele se dividia, zombava, ria, mas de vez em quando ele olhava sério para mim. Eu ouvi de tudo, tudo que você possa imaginar. Chamar-me de louco virou doce em boca de criança. Desequilibrado, irracional. Então vai pro México, pô. Vai pro México. Se as coisas são assim por lá, por que você não vai pra lá? Eu era tratado assim pelas pessoas, porque as pessoas, elas não estão prontas para aceitar a maneira de pensar diferente do outro. Tem que ser do jeito delas. Se não for do jeito delas, não presta, não serve, é louco, é desequilibrado, é maluco, é mentira. Arroz doce. Arroz doce. As formigas que comem. Todas as vezes que eu ia ao cemitério, além das minhas orações, eu levava para o túmulo da Laura as mais belas flores. E sem contar que por muitas vezes eu cheguei a colocar presentes lá no seu túmulo. Havia a data do nascimento dela. As pessoas colocam a data do nascimento e a data da morte. Então, no dia do aniversário dela, de acordo com o que ensinava a minha bisa, eu estava fazendo uma festa para ela. Até convidei pessoas. Se tem gente que critica, e tem um monte, que me chamava de louco, tinha gente que me levava a sério, ia comigo. Não era muita gente, nem precisava ser 3, 4 pessoas, 5. Eu levava. E nós cantávamos parabéns.
havia bolo, havia refrigerante. Um dia ela pediu que eu abrisse um champanhe, nós brindamos, mas eu não esquecia do arroz doce que ela gostava. E lembro que o seu Marcílio, uma pessoa humilde que trabalhava lá no cemitério, ele era coveiro e administrava o cemitério. O seu Marcílio trabalhava por lá. Um dia ele veio conversar comigo. Ele fumava cigarro de palha e ele usava também um chapéu de palha. Ele deixava assim a barba dele por fazer, e eu me lembro de um dia ele coçando a barba e pitando aquele, a gente fala no interior, né? Pitando aquele cigarro de palha. Ele me chamou. Ô moço, queria falar uma coisa pra você. Você vem sempre aqui e faz essas coisas aí no túmulo da moça. Olha, não me leve mal não, mas eu vou te dizer uma coisa. Isso, olha, eu tenho um palpite aqui, vou te falar, isso não faz bem pra ela não. Isso não acho certo. Se eu puder te dar um conselho, é melhor separar com isso, porque eu tô vendo você quase todo dia aqui. Eu posso te dar um conselho? Você tá gostando dessa moça? Procura uma moça viva, tem tanta moça viva aí. Essa moça já tá sepultada aí, tem mais de 5 anos. Ela já tá morta e não tem como. Ela não vai poder te fazer feliz, não tem jeito. E eu respondi pro seu Marcílio diante da simplicidade dele, porque eu também estava compreendendo o seu Marcílio. Dentro do raciocínio dele, pelo menos ele não estava me desrespeitando. E tem gente que me desrespeitava, ele não. Eu falei, olha, seu Marcílio, talvez o senhor tenha a sua razão, sim. Mas eu sou de um outro pensamento. De que a gente tem que ter contato com os mortos e respeitá-los. E eu tenho tido respostas. E eu sou feliz assim. E o senhor pode observar, eu não faço mal a ninguém. Ah, sim, eu vejo aí. O senhor não faz mal mesmo, mas talvez o que o senhor esteja fazendo é que faz mal pro espírito dela, né? Enfim, era assim, ninguém entendia esse meu amor, esse meu desejo pela Laura. Porque ela já estava morta havia mais de 5 anos. E o pior era que eu não tinha conhecido ela em vida. Para dizer a verdade, e falando a verdade mesmo, às vezes eu não entendia nada. Mas aquele sentimento me fazia muito bem. Ao contrário do que as pessoas imaginavam. Na época, eu estava trabalhando lá com o Edgar na loja de móveis. Já tinha pelo menos uns 3 anos que eu estava trabalhando ali. E numa segunda-feira, o meu patrão não é o Edgar. O Edgar era meu companheiro de trabalho. Numa segunda-feira, o meu patrão, ele pediu para que eu fizesse uma entrega de uns móveis numa fazenda distante. Muito longe. Era quase um dia de viagem. E eu não gostei de fazer aquilo, fiquei até revoltado na hora. Porque se eu fizesse aquela viagem naquele dia, eu não ia... Olha só. Era o aniversário da Laura. Entendeu, não? Se eu vou fazer a viagem, eu não vou... Eu já tinha programado tudo. Eu já tinha até encomendado as coisas que eu queria levar, bolo, eu já tinha chamado aquelas 3, 4 pessoas que iam comigo. Era aniversário dela. Tava pensando em inventar uma desculpa. Até certo ponto eu fiquei revoltado.
Mas o Edgar não dirigia, eu sim. Eu tive que ir. Caminhão 3/4, carroceria baú, os móveis dentro. E eu tinha que fazer aquela entrega. A viagem inteira eu fui pensando na Laura. E em todos os quilômetros rodados eu ia conversando com ela. Ô Laura, me perdoa, você tá vendo, eu não tô no dia do seu aniversário, mas tudo bem, eu vou deixar para amanhã. Eu só não tô lá porque você tá vendo, você tem pelo menos esse privilégio como espírito que é. Você tá vendo que eu sou obrigado a fazer o que eu tô fazendo, né? Mas eu não esqueci de você. Aliás, eu nunca esqueço de você. Dirigindo sozinho! Dirigindo meu caminhão 3/4. Na carroceria baú, os móveis que eu ia entregar. E de repente, sabe aquele perfume que eu sentia lá no sonho? Aquele perfume invadiu a cabine do meu caminhão. E quando aquele perfume invadiu a cabine, eu senti arrepios por todo o corpo. Eu vinha numa certa velocidade, era um caminhão ágil. Não é caminhão grande, gente. É um caminhão 3/4. Eu comecei a sentir arrepios. E o perfume me deu a sensação da presença da Laura. Era como se ela estivesse ali do meu lado. A sensação de amor no meu peito era tão pura, tão verdadeira, que conversando às vezes eu sorria, como que se falasse para ela. E ensaiava o meu melhor sorriso. Ô Laura, eu sinto que você está aqui. Eu sinto. E eu entendi que você me entendeu, me perdoou. Eu não esqueci do teu aniversário. Você sabe que eu providenciei tudo. Eu comprei tudo, até convidei as pessoas. Amanhã, mesmo sem as pessoas, eu estarei lá. Mas eu estou sentindo a sua presença aqui. E de repente eu já tinha rodado 5 horas com o caminhão. Cheguei no município, perguntei aonde ficava a Fazenda Jatobá. Me ensinaram, Fazenda Jatobá. Peguei a estrada, uma vicinal, terra. Mais lento, lógico. Quando eu cheguei naquela porteira, acima havia aquela madeira e ali escrita Fazenda Jatobá. Abri a porteira, entrei com o caminhão, chegando lá na fazenda, fui recebido por um senhor que me disse: "Puxa, demorou, mas até que enfim chegou. A minha filha já estava desistindo desses móveis. Pode entrar, moço. Pode entrar que eu vou chamar a minha filha." Eu fiquei ali sentado na sala da casa esperando por aquele senhor e já olhando para o relógio para logo voltar. E sem que eu percebesse, surgiu na minha frente uma moça que me deixou perplexo. Pasmo, estupefato, atônito. Me travou, me congelou, me paralisou. Eu tentava dizer alguma coisa, mas a voz não me saía. E eu comecei a tremer. Por alguns momentos, olhando aquela moça, eu permaneci ali imóvel, como que paralisado, conforme já narrei aqui. Até que eu encarei a moça e falei: "Laura? Como pode? É você? É você, Laura?
Você está viva? Eu não estou entendendo. É você, Laura? É você? Calma, moço. Calma, você está me assustando. Eu não me chamo Laura. Eu me chamo Lara. Meu nome é Lara. Laura era minha irmã gêmea. Ela morreu faz 5 anos. Não, Laura, Não se afaste de mim, é você. Você está viva. Como você pode estar aqui falando comigo? Eu posso te tocar, te cumprimentar? Eu posso te sentir? Calma, moço. Eu não sou a Laura. Meu nome é Lara. Minha irmã morreu vitimada por um acidente faz 5 anos. Nós estávamos juntas, eu sobrevivi. Infelizmente, ela não teve a mesma sorte. Eu continuei ali estático, parado e em estado de choque. E só tive uma reação: as lágrimas desceram pela minha face. E foi assim, entre as lágrimas, que eu pedi para que ela se sentasse ali do meu lado. E ainda meio passado, eu comecei a contar tudo. Tudo como foi. Contei tudo para ela e para o pai dela. E eu tive a maior surpresa quando ela se virou e, encarando-me nos olhos, disse: "Você acredita que eu sabia que você iria vir aqui? Eu sabia que um dia você viria. Porque a minha irmã Laura me disse num sonho que eu iria conhecer. Que eu iria conhecer você. Ela te avisou? Acredite, me avisou. E você é tão bonita quanto ela. Ela era gêmea idêntica. Aquilo não parecia ser verdadeiro. Eu só poderia estar sonhando de novo ou tendo agora sim alucinação. O pessoal me chamava tanto de louco que eu acho que para justificar eu tinha enlouquecido. Não era possível. A realidade ficou com mais intensidade no momento em que eu senti novamente aquele perfume da Laura no ar. O cheiro. Era como se ela estivesse ali, junto, participando de tudo, ouvindo a tudo. E eu indagando, estático e atônito. Você, Laura Taquina. Teve uma hora que ela escutou, mas eu não estava falando com ela. Eu já disse que eu sou... É Lara. Ela é minha irmã gêmea. Depois daquela conversa, daquele perfume que foi tomando conta do espaço, eu fui tomado por um sentimento forte. Na mesma hora senti muita vontade de abraçar a Lara. Aliás, foi o que eu fiz. Eu posso te dar um abraço? Não me leve a mal. Lógico que pode. E ela retribuiu ao abraço. Ficamos assim um tempo abraçados. O pai dela perto. Depois de algum tempo, naquele mesmo dia,
Peguei o telefone e liguei para minha casa e para o meu trabalho avisando. Eu não ia voltar naquele dia. A convite deles, ia permanecer na fazenda. Cheguei tarde. Mas eu estava mesmo chocado com tudo que havia acontecido. Só que eu voltei no outro dia, depois de tanta conversa. E pasme, arroz doce sempre foi o doce preferido da Laura. Não era da Lara, mas era o doce predileto dela. Tanto que o pai aprendeu a fazer... A mãe já era falecida. Ele aprendeu a fazer com a mãe, especialmente aprendeu a fazer para poder servir a filha. Arroz doce com bastante canela. Não era aquele arroz doce claro, era um arroz doce mais moreninho. Uma delícia. Para resumir, 3 meses depois, eu e a Laura assumimos o nosso namoro. Ficamos noivos e nos casamos. Hoje eu moro aqui, na fazenda Jatobá. Ao lado dela, do meu sogro. Quando eu conto a minha história, as pessoas me olham pasmas. Umas dizem, nossa, mas foi assim? Sim, foi exatamente assim. Temos 2 filhos, nos amamos e somos muito felizes. O destino estava traçado, meu amigo. Estava escrito. Eu só pude conhecer o grande amor da minha vida através de alguém que já havia falecido, partido dessa vida. E aí eu fui entender tudo, né? Porque se eu não tivesse tido a Bisa que eu tive, se eu não tivesse tido a Bisa que eu tive, a Estelita Gonzalez, eu não teria chegado a essa história. Você vê que as coisas são escritas e programadas por um ser muito superior. É lógico que a esse ser extremamente superior a nós, eu dou o nome de Deus. Mas abaixo de Deus existem anjos, os espíritos de luz, e todos eles nos conduzem para o bem. Quem é bom é conduzido por espíritos de luz. Exatamente assim eu me senti e me sinto. O Edgar, aquele meu colega de trabalho, o convidei e ele foi padrinho do meu casamento. E ele testemunhava, chamava esse cara de louco, mas eu não entendia, porque é verdade. É verdade, Deus às vezes apresenta as coisas loucas, isso é bíblico. Deus às vezes apresenta as coisas loucas para confundir os sábios. Então, antes de você zombar de uma pessoa, antes de chamar essa pessoa de louca, pelo menos procure a sua Bíblia nesse trecho. Deus apresenta as coisas loucas para confundir os sábios, ou aqueles que acreditam que sejam sábios. Emanuel Gonzalez. Gostaria muito de ouvir os comentários de todos vocês a partir de agora.